Vai dar Vamos certo, vai aqui dar certo. que eu disse, Tiago. É, agora é a hora da verdade, né? É, Quer Vamos lá, vai começar, dar tudo Ricardo? certo. Posso, posso começar, sem problema. E eu não tinha nem te visto aí, Thiago. Boa noite. Boa noite. Vou botar aqui para a gente poder apresentar aqui para você. Então, Thiago, você tá me vendo aí? Tá vendo aí o material, não? Pera aí, Ricardo. Tô. Então, esse aí é o início aqui do projeto. Qual foi o que eu levei em consideração aqui? Olhar, pegar todas aquelas informações que você me deu dos motores, que você passou pra gente, e aí, como essa parte do cálculo dos motores ficando comigo, eu peguei toda aquela informação que estava naquela grade e essa informação dessa maneira aqui. Peguei a informação do CCM1 e aí peguei lá um motor com 30 CV, na tensão de 380, com fator de potência 0,83 e o rendimento 0,90. Aí apliquei a fórmula de cálculo de demanda de motores, né, que é 736, que é cada CV, né? Vezes o fator de utilização, vezes o fator de simultaneidade. Por que eu não coloquei aqui o número de motores? Porque eu procurei fazer o cálculo de motor por motor. Eu fiz o cálculo de todos os motores, e aí depois do cálculo de todos os motores, eu fiz uma soma geral dos resultados aqui de cada motor. Então aqui eu peguei com essa parte de cima dessa nossa fórmula, dividido pelo fator de potência, que é o 0,83, e o rendimento do motor. Uma vez ela resolvida, eu consegui chegar em 40,2 kVA. Peguei esse kVA e para descobrir qual era o meu quilowatt, fiz lá aquele cálculo sob aquela outra fórmula, que P é igual a S vezes o cosseno, né? Então, cheguei lá no cálculo de 33,4 kW. Precisava também achar qual era, aproveitei para achar qual era a reativa desse motor que ele estava gerando. Então, para a reativa, Q é igual a raiz quadrada de P ao quadrado menos S ao quadrado, ou seja, de potência, potência ativa ao quadrado menos a potência aparente ao quadrado. E cheguei na conclusão de 22,36 VAR, né, ou KVAR. Uma vez que cheguei nessa finalidade aqui, desse cálculo para esse motor, eu utilizei a mesma fórmula para todos os demais motores. Então, assim, todos os motores que eu calculei com essa base aqui para a gente poder descobrir qual era a demanda total deles. Aqui, eu fiz o cálculo para descobrir qual era a corrente que cada um deles gerava, tá? Então, eu coloquei achar a corrente total, né, desse CCM1. Peguei todos os motores e fiz pelo valor da corrente total. Então, eu peguei a corrente desses dois motores, que aqui eram dois motores de 30 CV. Então, eu fiz o cálculo aqui. A corrente total desse CCM1, dois batedores, era a potência do motor em CV vezes 736, dividido pela tensão, que é 380, vezes a raiz de 3, que é 1,73, vezes o cosseno,
vezes o rendimento do motor. Cheguei à conclusão de que esse meu motor esses dois motores davam 89,93 ampere. Então, eu arredondei para 90 ampere esses dois motores nesse CCM1 aqui, que é nesse controle de comando de motores. A mesma coisa eu fiz para todos os demais motores para descobrir qual era no final a soma total dessas correntes. Aí eu também criei um cálculo de carga. Eu achei um programinha que me auxilia na realização desse Excel. As cargas que é do CCM1, eu aqui tenho todas as cargas, todas as potências, tem as correntes distribuídas por fase, o cosseno, a tensão, o cabo que eu vou utilizar para cada um deles e o disjuntor, que seria a proteção desse meu circuito para cada um desses motores aqui, bem como eu tenho aqui as potências aparente, reativa e ativa total desse quadro aqui, desse primeiro quadro, desse comando de motores do CCM1, né, o controle de comando de motores. Aqui é do quadro de carga do 2, aí também fiz um unifilar. Nesse unifilar aqui a gente consegue visualizar aqui as proteções, o número de fases que vão usar, a potência do que cada motor vai usar e o disjuntor geral para a carga aqui total e o disjuntor que seria usado e o cabo que seria usado geral para esse quadro. Então, o quadro do CCM1, ele tem esse número de circuitos e cada um circuito dividido, porque nesse caso desse unifilar, aqui a gente observa que eu tenho os motores individualizados por circuito. Então, eu tenho um circuito com um cabo de 10 milímetros, que é para um dos batedores, proteção de 50 ampere, o motor o circuito é trifásico, e eu tenho o segundo, e também com 50 para o outro batedor, e assim sucessivamente. Já os demais, como a tensão de 380, eu consigo reduzir bastante a bitola do meu cabo. Então, eu tenho um cabo aqui de 2,5 para atender as cargas, com um disjuntorzinho de 16 ampere, trifásico também. E aí, o total que eu tenho aqui para esse quadro é de 175 ampere, trifásico. Utilizei um cabo de 70 milímetros para poder atender esse quadro aqui. Tá? Aqui. Ricardo, qual o programinha que tu fez esse diagrama unifilar? Qual o programa que você fez esse diagrama unifilar? Eu fiz no... deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Cadsimu? Não. Ele é um outro programinha interessante. Foi até o menino que trabalha comigo que baixou, e ele falou, pô, aqui tem um programinha legal, vai dar para tu usar, ao invés de tu fazer isso aí na mão, dá para tu usar, que eu tava fazendo na mão. Ele pegou e me emprestou o programa. O programa é o... Caramba, como é que é o nome do negócio, cara? Eu esqueci o nome do trem agora aqui. Mas eu vou lembrar e vou te falar. No grupo. Porque Perfeito, quando o pessoal precisar, já mando sabe. para vocês. Show. E ele é baratinho, cara. O negócio é baratinho mesmo. É um negócio bem bacana de fazer. Você vai gostar aí. Ele é bem legal, esse programinha. Baixei no meu computador. Esse programinha aí. Ele é muito legal. Eu vou mandar para vocês depois. Depois eu mando lá no grupo lá o nome dele. Ficou legal. Fica. Por isso que eu acabei usando ele, porque eu achei que ele ia dar um clean aqui pra gente aqui nesse trabalho aí. Ele ia ficar um negócio bem bacana pra gente colocar. Ficou bacana. Enfim, então aí eu usei esse programinha para fazer esse ele faz tanto o unifilar como faz o quadro de cargas também, tá? Tu vai botando as cargas lá e ele vai organizando para você.
aqui já no Unifilar, ele já é cada controle, tá? O quadrinho de cada controle ali para. Aí eu só nesse trafo aqui, porque eu tinha feito uma outra conta, eu acabei não consegui corrigir aqui bem bacana. Eu cheguei a um total de carga só para essa parte das máquinas, dos motores e tal, incluindo toda a parte de refrigeração e todos os motores da produção, para 2.425 amperes. Esses 2.425 amperes, para a gente conseguir alimentar ele, seria um cabo que nós teríamos que colocar nele, seria um cabo muito grande. Eu botei o cabo aqui, mas no caso eu faria, se o meu QDG ficasse bem próximo da minha subestação, eu colocaria barramento para alimentar o QDG e sairia já dali com os ramais, com os cabos menores, né, para atender aqueles quadros que eu mostrei aqui anteriormente. Porque 300 milímetros para você manobrar ele, além do custo ser muito elevado, o cabo é muito difícil de trabalhar, tá? E aí nós teríamos que usar uma quantidade de tubulação enorme, o leito, né? Nesse caso não seria, está até escrito aqui eletroduto de 4 polegadas, mas não seria o ideal. O ideal seria colocar um leito e passar os cabos num leito, ou colocar esse barramento, que eu acho que o barramento seria uma condição bem melhor para a gente conseguir atender essa capacidade toda de energia aí, de 2.500 amperes, que seria o que eu colocaria. Eu teria que colocar um disjuntor, um disjuntor daqueles fechadão, grandão de mola, né, para acionar por mola, que tivesse lá uma estrutura capaz de confinar o arco, né, de reter o arco ali na hora de ligar e desligar. Disjuntor de caixa moldada que tu tá querendo falar. Isso, um disjuntorzão de caixa moldada para a gente conseguir colocar nesse QDG, e desse QDG a gente conseguir fazer essa distribuição aí para aqueles quadros pequenos. Um cabo de neutros 240 seria um pouco menor, e o aterramento também, o cabo de terra, teria que ser de 240, porque ele já tem que acompanhar aí, conforme a norma, ele já tem que acompanhar também essa medida, né? Ele pode ser um pouco menor, ele não precisa exatamente ser igual à fase. O transformador, colocaria um transformador a seco, né? A gente decidiu por um transformador a seco, que tem uma manutenção muito menor, que a manutenção é mais baseada na limpeza, nos ajustes e observar a configuração. Não tem troca de óleo e aquela coisa toda que tem que ser feito com um outro transformador que fosse a óleo. E aí aqui tem algumas informações com relação ao transformador escolhido, né, com a classe de tensão de 15 até 32 kV, 36 kV, com comutador de derivação, um AT de bobina, uma capacidade de suportar uma temperatura bem legal, pra gente, até porque ele vai ficar abrigado. E, enfim, eu colocaria esse trafo. Na verdade, eu tinha colocado aqui 800, porque eu tinha feito a conta em cima de mais uma outra carga da iluminação e tomada, mas aí depois eu acabei tirando essa carga e não consegui a tempo corrigir o tráfego que eu colocaria aqui para esse valor aqui de ampere que eu tenho, né, para esse acúmulo para esse total de carga que eu tenho aqui. E com essa carga aqui eu poderia colocar talvez um tráfego menor, 2 de 500 talvez me resolveria para isso aqui, mas aí eu teria que rever toda essa conta aqui de novo aqui para a gente poder chegar nesse denominador. Diante disso também, a gente como a gente pegou e ficou com um fator de potência muito ruim, precisaríamos corrigi-lo. Aí eu fui atrás de fazer algumas observações para a gente poder conseguir corrigir esse fator de potência para aquilo que a empresa que disponibiliza a energia elétrica, né, a
A Eni, no caso aqui, ela, até por uma questão de lei, né, regulamentação legal, a gente precisa utilizar um mínimo de 92% da potência disponível. Então, para o bom funcionamento desses equipamentos e também para todo um processo de custo, né, quando você tem um fator de potência muito ruim, você, além de comprometer o sistema elétrico, você também tem um custo elevado com relação não só à manutenção, mas a baixa produção dos seus equipamentos, seus motores. Isso aí vai funcionar muito pior, né? Vai funcionar muito ruim, então você perde na produtividade, você tem um volume de manutenção muito maior, porque você provoca um desgaste muito grande nos equipamentos. Então, o ideal seria corrigir o fator de potência, não só pelo problema com relação à multa, mas também com relação ao bem-estar, né? Vamos dizer assim, ao bem-estar geral da empresa com relação à vida útil dos seus equipamentos e o custo financeiro também que é gerado, que além da multa você tem outros valores que você precisa se disponibilizar para conseguir trabalhar em cima de um fator de potência baixo. Então, a ideia é corrigir esse fator de potência, conseguir subir ele um pouco acima desses 0,92 seria a nossa estimativa, porque se a gente tiver alguma perda, a gente consegue chegar nesse 0,92, mas é ideal a gente criar um banco capacitor que a gente consiga ficar um pouquinho acima de 0,92, não muito acima, porque senão a gente começa também a ter um outro problema. Ao invés do fator de potência baixo, a gente vai elevar muito e vai ter um outro problema com carga indutiva. Então, a gente dando uma pesquisada aqui, percebeu que existem duas maneiras de resolver esse problema. Você pode desabilitar você pode dar um upgrade na tua empresa, desabilitando alguns motores antigos, transformadores em vazio que talvez a empresa tenha, ele ser desligado, substituir a iluminação que até então necessitava de reatores e tal, esses transformadores pequenininhos para utilizar, para acender as lâmpadas, você que gera essas cargas reativas, você se desprender disso, né? Desabilitar isso. Mas existem alguns lugares que não é possível você desabilitar, por exemplo, um trafo. Você tem lá um trafo lá em paralelo e você não consegue desabilitar o mesmo, porque você, em algum momento, você tem um pico, você usa uma carga maior e depois você tem um período da empresa que funciona com menos, dependendo do horário, alguma coisa dessa natureza. Então, infelizmente, você vai rodar com um trafo em vazio, porque você vai ter uma sobra muito grande lá e você vai acabar rodando com um trafo em vazio. E para que você consiga resolver isso, então, de uma maneira mais prática, talvez o custo não seja tão prático, né? Não seja tão, mas é uma maneira mais prática de resolver a instalação de bancos capacitores. Qual seria o procedimento de fazer isso? Então, bancos capacitores para correção de fator de potência. Primeira coisa, para a instalação desses bancos capacitores, a gente tem que ter algumas coisas em mente, ou algumas coisas que a gente precisa conhecer. A finalidade da indústria, até para a gente poder conseguir colocar um fator de potência e saber como ela funciona, quais os seus horários, né? A carga de fato que está instalada. Depois de você pegar, através de uma fatura de energia, todos os dados de consumo dessa empresa. E se você tiver, caso possuindo, você instalar um analisador de energia que vai te dar todas as tudo aquilo que você precisa, todo o descritivo, tudo o que você precisa de dados, esse analisador de energia vai gerar para você, para que tu possa conseguir fazer lá os seus cálculos lá, e que vão ser muito menores se você já tiver isso, porque ele já vai te dar basicamente tudo pronto para você fazer esse trabalho. Ele é bem compensador. Não possuindo o analisador, aí você vai ter que pegar esses dados e trabalhar realmente na mão, fazendo uma série de cálculos para conseguir chegar naquilo que você precisa. Diante dessa situação aqui, eu fiz alguns cálculos aqui, conforme a gente tinha visto lá na nossa matéria, e também dei uma outra pesquisada para ver como eu poderia desenvolver isso daqui. Então, vamos lá. De acordo com os dados, ou de posse dos dados, é interessante refazer os cálculos com o fator de potência desejado. Então, se você já tem os dados com o fator de potência que você está utilizando na empresa atualmente, sabe que ele está baixo, e você quer
corrigi-lo. Então, você vai pegar lá e vai buscar um fator de potência desejado. Conforme o Arthur tinha feito o comentário, eu procurei lá, no dia da apresentação dele, procurei e encontrei lá também aquela tabelinha que já tem lá um fator de potência antigo, fator de potência desejado, você faz lá a subtração de um pelo outro e já vai conseguir encontrar o valor que você precisa. Aí eu dei uma olhada lá, vi que eu poderia usar um fator de potência aqui de 0,95, peguei o que eu tinha antes, o cosseno que eu tinha antes, que era 0,84, esse 0,84 eu encontrei, como eu não tenho a conta de energia, eu encontrei tirando uma média, tá? Eu peguei todos os fatores de potência que haviam dado de cada CCM, de cada unidade daquela de controle dos motores, na central de controle, e a gente percebe que cada motor tem um fator de potência diferente. E aí eu peguei todos esses fatores diferentes e fiz peguei uma média e procurei usar esse 0,84 aqui. Eu não posso dizer para os senhores que ele está exato, mas para fins aqui de didáticos aqui, eu usei esse 0,84 e fiz o cálculo em cima desse 0,84 e consegui chegar aqui em 536,76 kVAR. Então, assim, eu tenho um valor de kVAR bem alto aqui. E eu quero derrubar ele, para que eu tenha uma eficiência na minha energia lá, uma eficiência energética. Aí eu peguei o fator de potência, ou o cosseno, de 0,95, que é o que eu desejo colocar a minha instalação, e refiz esses cálculos. O cálculo que eu fiz com fator de potência 0,84, eu fiz com 0,95, consegui encontrar um fator de um VAR muito menor, tipo assim, quase que a metade, né? Caiu para quase que a metade da minha energia reativa, da potência reativa que eu estava gerando. Agora eu estou gerando com esse fator de potência novo, que é 0,95, eu estou gerando, assim, pouco mais da metade, muito pouco mais da metade do que eu estava gerando antes. Então, aí a gente já consegue perceber aqui que eu consegui diminuir em muito a minha faixa aqui para um novo ângulo aqui, que é o meu novo cosseno. Diante desse novo cosseno que eu tinha, eu aí fiz um cálculo em cima daquilo que a gente já tem na nossa matéria lá, um cálculo de capacitância lá, dos capacitores lá, para a gente conseguir chegar naquilo que a gente precisa. Que está lá 10 elevado à terceira, vezes o Q, né, que é vezes lá minha reativa, dividido por 2π, vezes o meu fator lá, que agora eu não me lembro agora o nome dele, de reativa, né, e vezes o que eu tenho de atenção ao quadrado. E então eu tenho multiplicado pela frequência e pela capacitância. Isso aí, pela frequência e pela capacitância, vezes a minha tensão elevada ao quadrado. Eu consegui achar aqui 392 microfarads, que na verdade ele ficou no milli, tá, professor? Esse 3 aqui ainda está na casa do milli, porque nas casas decimais aqui é Faraday, milli, micro, nano e pico. Então, esse 3 aqui ficou na casa do milli e do micro. Então, a gente consegue colocar aí uns 3.000 microfarad. Então, é o que a gente precisa aí, cerca de 4.000 microfarad, se a gente for arredondar, para o banco capacitor para corrigir esse fator de potência. Como hoje o mercado ele já disponibiliza esses equipamentos já prontos e com boa eficiência, basta a gente ter em mãos esses dados de qual é o que a gente realmente precisa, quanto que eu preciso de microfarad, quanto que eu preciso de potência desse banco. Eu posso me abster das contas ou até fazer o cálculo para fins de me certificar de que realmente eles estão mandando o equipamento correto. Mas hoje, aqui na nossa conclusão, aqui, a gente optou por um banco de capacitor automático e temporizado, tá? Que ele vai ter uma eficiência muito melhor, que a sua empresa, a hora está trabalhando no máximo,
hora ela está trabalhando pela metade, ou no mínimo que ela pode trabalhar. Então, vai talvez aí um horário aí que a empresa está trabalhando aí, a nossa indústria têxtil está trabalhando aí num determinado horário diurno, e ela está trabalhando a 100%. E, de repente, na outra parte do turno, que é na parte da noite, lá o pessoal que trabalha noturno trabalha um grupo menor, então eu vou ter um número muito menor de equipamentos funcionando, e aí esse banco automático ele já desabilita uma certa quantidade para trabalhar dentro da potência que realmente precisa para poder manter o fator de potência corrigido. Então, é o que a gente conseguiu definir aí para esse projetinho aí de hoje aí. Valeu, obrigado. Muito bom, Ricardo. Boa, Ricardo. Parabéns. Tiago, Evandro estaba queriendo entrar. Oi? Evandro estaba queriendo entrar. Dice que não tem ninguém na sala. Pera aí. Ricardo, o que é um leito? Oi, um leito. Tu já viu no supermercado, em algum supermercado que você entrou e você viu que tem uma eletrocalha Já. em cima que passa aqueles cabos? Aqui, tu já viu algum armário da Oi, alguma coisa bem grande assim que tem umas parada tipo uma escada? O leito, diferente da eletrocalha, ele já é tipo uma escada mesmo. E aí você tem aquelas duas bases metálicas do lado, tem aquelas coisas iguais a um degrau, e aí você passa os cabos ali por cima, porque ele facilita muito a tua vida quando você tem cabos muito pesados, para você conseguir passar de um lado para o outro, ou mesmo fazer um ramal. Ele facilita muito, porque existem lugares até que você não consegue passar o tubo. E como o ideal é você usar tubo até 4 polegadas aí, se você for passar um tubo maior que 4 polegadas para passar um montão de cabo, você vai ficar enrolado. Então, geralmente, usa um leito. Isso em áreas internas. Se você tiver que passar subterrâneo, não tem jeito. Aí você vai ter que arrumar tubo grande mesmo para poder passar. Depois eu vou te mandar uma foto que nós trabalhamos com leito lá na empresa, mas eu vou te mandar depois uma foto aqui de leito para cabos. Sinceramente, eu não sabia. Pra mim só tinha leito mesmo na parte do hospital. Esse aí, ele... Ô, Walter, eu tô conseguindo liberar o Evandro, não. Se você vê aí no grupo, ele colocou que queria entrar e que não tinha ninguém. Ele pode estar com o link errado lá. Pode estar clicando num link antigo, alguma coisa assim, não é não? Pode ser. Bom, resta eu falar agora das tomadas, né? E veio o link. Lembrei o nome. O nome é Guru. Lembrei o nome, Thiago. Guru? Guru, galera. O nome do programa. Legal. Mas eu vou mandar para vocês depois. Eu consigo mandar. Depois eu vou pegar ele aqui e vou mandar para vocês esse programinha. Ele é pago? Você consegue fazer alguma coisinha nele, mas para vocês, porque ele gera uns relatórios e fica lá. Aí tem uma parte dele que é gratuita, mas para você conseguir, mas aí você paga uma única vez só. Você paga uma vez e o programa fica para você e ele vai gerando os arquivos automaticamente. Você tem que usar ele logado na internet. Mas Thiago, disculpa, ahí está diciendo que está esperando que alguien aceite él para poder entrar. Quem? Evandro. Tá, aceitei. Aí está. E aí, Evandro? Evandro tá de lado. Fala aí, pessoal. E aí, Evandro? Tudo bem, cara? Boa noite, Evandro. Tudo bem? Beleza, tudo bem.
E aí, o que você manda? Tava dormindo, cara? Eu? Eu tô aqui ó, desde 8 horas esperando alguém. Eu entrei e saí. Falei, tem ninguém nessa aula não, cara? Aí ninguém me aceitava. Falei, caraca. O Thiago não tá te vendo, não, cara. Agora que ele conseguiu te Ah, encontrar aí. Desculpa, Evandro, mas não tinha aparecido pra mim lá não. Apareceu agora. Tu deveria estar no link errado. aí depois mandaram outro link. Agora há pouco mandaram outro link. Aí eu entrei. Aí foi o Beleza. que você aceitou aí. Pô, Thiago, posso falar das tomadas, então? Pode, Walter. Bem, industria textil, ¿no? O sea, se desarrolla en un predio, ¿no? En un ámbito donde están, o sea, los bastidores, ¿no? Donde están estos motores trabajando y cada pared ten 30 metros, una ten 30 metros de comprimento y a otra también, ¿eh? Suponiendo que vengas un rectángulo, serían dos de 40 metros y dos de 30 metros. Eso daría unos 60 más las dos de 40 serían 80, daría 140 metros de comprimento. Y pela norma 5410, para cada punto de tomada de uso geral, dice que tiene que ir cada tomada ubicada a 5 metros de distancia una de la otra. Esos 140 metros divididos en los 5 metros nos estaría dando un total de 28 tomadas. Nos utilizamos un circuito de 127 voltios, ¿no? Para uso geral, que podría ser 220 o 126. Pero trabajamos con 127 voltios. Y para allá la potencia total do circuito, ¿no? Utilizamos la ley de Ohms, donde dice que la potencia va a ser igual a V veces C. Entonces, estos 127 voltios por los 10 amperes nos va a dar 1270 watts, ¿no? Que es la potencia total del circuito. Entonces, de allí tenemos que utilizar, o sea, saber cuántos circuitos, para que no sea uno solo, cuántos circuitos vamos a utilizar para colocar todas las tomadas y cuántas tomadas van a pertenecer a cada circuito. Entonces esos 1270 watts los dividimos por los 100 watts de potencia y nos va a dar 12,6. ¿No? Esos 12,6 dividido las 28 tomadas nos va a dar un resultado de 2,20, que serían los circuitos, ¿no? Podríamos hacer 3 circuitos, o sea, cada uno puede ser de 12 circuitos, perdón, dos circuitos de 12 y uno de 4 tomadas. Pero para no recargarlos tantos, podemos hacer algo más equitativo haciendo 3 circuitos, 2 con 9 tomadas cada circuito, que darían 18, y uno con un circuito de 10 tomadas, ¿no? Entonces ahí estarían dando los 3 circuitos para ubicar las 28 tomadas. Esas tomadas que son de uso general, y volviendo otra vez a la norma 5410, que por tabela dice que tenemos que utilizar fíos de 2,5 milímetros, ¿no? Que soportan hasta 21 amperes. Y no son circuitos de 10, o sea que
Da con creces. Y ubicaríamos un disyuntor también de 10 amperes con y un electroducto de 25 milímetros, por donde van a pasar los 9 fibros que son 3 por circuito, ¿no? Correto. Bueno, cada circuito, obviamente, son 3 cabos, que uno es uterna, otro a fase y un neutro. Certo. Muito mais para dizer desta parte, na verdade, não tenho. Alguma pergunta pro Walter? Evandro, Arthur? Não. Ah, lo que eu queria perguntar, Thiago, que eu li aqui, né? Que, o sea, que esto es por norma también, que las primeras 3 tomadas tienen que tener 600, a diferente de las otras, 600 voltio ampere. ¿Esto por quê? É porque a gente considera que há uma probabilidade maior de usar uma tomada, as 3 primeiras tomadas, e as outras diminuem, entendeu? Ao mesmo tempo. Aí por isso que a gente diminui as potências. Ainda mais em cozinha, em uma área que tem maior quantidade de carga, maior quantidade de potência, entendeu? Por isso que a gente considera dessa forma. Sí, esto lo de la norma, o sea, esto es para todos los ámbitos menos bañero y cocina, ¿no? A norma va. Isso, é. Ok. Algo mais? Ricardo, Evandro, Não. Arthur. Para mim tá tranquilo. Satisfatório. Então E tá vai bom. dar frio na barriga. Já passou, então tá bom. Assim, acho que vocês aprenderam alguma coisa comigo. Pelo menos eu tentei. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vocês já entregaram o documento lá para a Darinka, a gente tem que ir de volta. Eu e o Evandro vão fazer o curso, o Arthur também, né? Eu vou confirmar com a Darinka amanhã e mando uma mensagem no grupo sobre o curso. Acho que o Edson também. O Edson também, né? Douglas também, ele ficou meio assim, de ia fazer com a gente, ou ia tentar, ele ficou indeciso lá. Ele tá trabalhando, talvez ele responda amanhã, porque eu botei ele no grupo, hoje ele tá enrolado aqui. Então tá bom, gente, uma boa noite pra vocês, muito obrigado. Parabéns, Walter, e parabéns, Ricardo. Thiago, muito obrigado aí, valeu mesmo por esse período que Obrigado a gente pela paciência, Thiago. Você realmente nos tem sido uma paciência e tanto, né? Ao menos a mim, né? Não, e foi muito bom, acrescentou muito, eu assim, aprendi muito aí, agradeço muito a você aí, você compartilhar esse teu conhecimento com a gente aí, trabalhou com a gente em cima de uma situação que talvez na estrutura do curso que nós estávamos fazendo lá e todo aquele processo, talvez alguém não tivesse essa mesma pegada, essa mesma, assim, como é que eu vou dizer, essa mesma dedicação sua de realmente se preocupar em trazer para a gente um conteúdo que realmente colocasse a gente a par de uma situação importante para o mercado hoje, o que realmente o mercado exige. E às vezes a gente se depara com algumas situações dentro de um curso técnico em que a pessoa ela transmite para a gente um básico, a gente se torna um eletricista melhorado e não consegue chegar num ponto desse que a gente chegou. Então, assim, eu te agradeço bastante aí por esse teu empenho, por essa tua simplicidade de compartilhar com a gente aí desse teu conhecimento, de todo esse esforço que você fez, da paciência enorme que você teve com a gente. Então, assim, te agradeço muito por isso aí, que Deus possa te abençoar bastante. E quando a gente comenta alguma coisa do curso com algumas pessoas, a gente percebe que
as pessoas ficam assim meio, poxa, mas tu tá estudando isso, cara? Pô, mas isso é um curso técnico mesmo, então, assim, realmente fica a minha gratidão a você aqui, a todo o pessoal, a turma foi realmente uma turma muito bacana, muito boa, um pessoal muito amigo, pessoal bem chegado aí, a gente sempre trocou bastante informação, sempre teve uma preocupação com o outro aí, então, valeu mesmo aí esse período que a gente passou junto, e o churrasco tá de pé, a gente tem que marcar o churrasco aí. O Walter vai fazer uma parrilha, uma parrilha? Vamos sim. Hacemos sim. Sem Parrilha, problema. parrilha eu topo, hein, Walter? Uma Argentina. É. Ricardo, A gente marca e faz um bom churrasco, gente. vou marcar sim. Ricardo, obrigado pelas palavras. Muito obrigado mesmo. Mas é minha função, só fiz o meu trabalho. Sempre procuro fazer o melhor, mas obrigado pela palavra e pelo reconhecimento. Muito obrigado Valeu. mesmo. É sincero. Obrigado. Valeu mesmo. Bom, gente, valeu aí, boa noite. Eu mando para vocês o link aí Vou tentar ver se eu consigo pegar o link com o menino lá, do Guru, e vou mandar para vocês. Ele realmente é um negócio bem bacana, cara. Vocês vão gostar desse programinha aí. O programa ajuda bastante, ele te dá uma opção bem legal de fazer esse quadro de carga e de fazer esse unifilar aí. Ele é bem legal. Não tem planta baixa, não. Ele não te dá essa. Bom, não sei, pelo menos nesse básico que a gente tem, ele não te dá a planta baixa, não. Mas ele te dá essa margem legal de fazer um croquis bem bacana com unifilar e o quadro de cargas. O unifilar já fica legal. Fica bem bacana. Bem bacana. Aí manda lá pra gente lá. Vou mandar. Tá bom. Amanhã eu mando pra vocês isso aí. Amém. Obrigado, gente. Uma boa noite. Muito obrigado pela paciência de vocês aí também comigo. Valeu, gente. Valeu. Valeu, tchau. Não, que Abraço. isso, Thiago. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. galera. Um abraço aí. Até mais. Abraço.